TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 16 horas e 25 minutos desta quinta-feira. Estamos diretamente aqui do Teatro Bento Quirino para mais uma transmissão ao vivo, desta vez da 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções para o combate de alagamentos e enchentes em Campinas, principalmente nos pontos da Avenida Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. Quem vai comandar esta reunião é o vereador Paulo Búfalo, que vocês passam a acompanhar a partir de agora. Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Como já foi informado, essa Comissão Especial de Estudos ela foi constituída com o objetivo de observar os projetos e analisar também políticas públicas que têm sido propostas pelo governo municipal e também ouvir pesquisadores, engenheiros, arquitetos e a população que tem vivido os efeitos das chuvaradas, que são cada vez mais constantes, né, e cada vez mais pesadas. E no início nós tivemos um contexto em que todo o Brasil vivia sobre efeitos aí das chuvas de verão, vários estados, cidades brasileiras alagadas. Tivemos a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, regiões consolidadas, com urbanização consolidadas, que têm demonstrado muita fragilidade frente a essa situação de mudanças climáticas. Decidimos por constituir essa comissão, que é formada, além desse vereador na presidência, o vereador Cecílio Santos, que logo vai falar aqui, que é o relator da comissão, e também o vereador Arnaldo Salvetti. Na cidade de Campinas, nós tivemos aquela morte trágica de uma pessoa na Avenida Princesa do Oeste, que ia tirar o carro do alagamento, acabou caindo e ficando presa no próprio veículo, morreu ali afogada, e isso, então, levou o município a voltar a debater, inclusive, as questões relativas àquele ponto da cidade. E nós que vivemos e trabalhamos em todo o território da cidade, nos deparamos com outras realidades, cujas condições e falta de estrutura também trazem inúmeros transtornos. Então, na comissão, nós já ouvimos a Defesa Civil, ouvimos a empresa de tecnologia, pensando, inclusive, desse ponto de vista, o que é possível ela criar, elaborar, produzir de tecnologia nessa área. Ouvimos um representante do CEPAGRE, pesquisadores da área, professores que têm se dedicado à pesquisa e busca de alternativas, enfim. Ouvimos também já alguns representantes do poder público e ainda pretendemos ouvir outros. Mas nesse momento e no dia de hoje nós vamos fazer um pouco a escuta aqui de alguns bairros da periferia da cidade de Campinas. E para isso, então, nós convidamos, e eu já quero agradecer a presença, mesmo antes de passar a palavra, a Michele Alves da Silva, que é moradora do Jardim Princesa do Oeste, lá no distrito do Campo Grande. Já a Michele vai falar conosco. Também convidamos, mas infelizmente ela não pôde vir, teve um contratempo, mas gravou um vídeo relatando a situação, a Maria Rosângela Ostanelli Camargos, que é moradora no Jardim Samambaia, aqui na região sul da cidade de Campinas,
e é uma representante de um grupo de famílias ali que vivem enfrentando essa realidade de alagamentos frequentes naquela região. E também temos aqui presente moradores da Chácaras Cruzeiro do Sul. Então está aqui o Cosme da Costa, que é morador e vai falar um pouco para a gente da realidade que eles vivem lá no bairro. Ele é morador e é presidente também da Associação de Moradores e está acompanhado aqui pelo Juarez Soares Ferro e pelo Dalvadiz Vieira de Oliveira, que são moradores e também compõem a diretoria da Associação de Moradores. Então, nós vamos iniciar aqui, eu vou passar a palavra ao relator para as suas considerações iniciais e logo em seguida nós vamos ouvir aqui os moradores. Boa tarde a todos, a todas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, aos nossos convidados aqui que estão compondo a mesa junto conosco, também o pessoal que está nos ajudando aqui na técnica, TV Câmara, o cerimonial. Vereador Paulo Búfalo, muita satisfação que a gente, nesta tarde, inicia mais uma reunião desta importante comissão. É uma comissão que visa fazer essa escuta qualificada dos especialistas, como Vossa Excelência mencionou, mas também das pessoas, da população que convive com o problema. Então, importantíssimo esse depoimento que colheremos aqui, desses dois munícipes que estão aqui representando os demais, e certamente a colaboração, as informações que eles nos passarão serão de grande valia e incorporarão o relatório, como bem mencionou o vereador Paulo Búfalo. Então, muita satisfação que a gente acolhe a todos e teremos, se Deus quiser, uma boa reunião. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cecílio. Então, nós vamos iniciar aqui. Então, nós ouviremos os moradores. Eventualmente, a gente vai colocar aqui um registro, porque alguns vídeos foram gravados das situações vividas no contexto da chuvarada. E, na sequência, nós vamos colocar também o vídeo aqui da Maria Rosângela, que é o depoimento. É lógico que aqui nós temos 3 casos ou 4 casos que nós vamos relatar, e a própria comissão tinha apontado 2 situações da Avenida Princesa do Oeste e daqui da Orozimbo Maia, que são frequentemente pontos de alagamento, porém, isso também não esgota o conjunto dos problemas da cidade. A administração municipal tem um mapeamento de inúmeros outros pontos. E esses 2 que nós citamos no relatório, no requerimento de abertura da comissão, vereador Cecílio, nós percebemos que já há vários relatos, depoimentos de moradores, moradoras, comerciantes, que já foram captados pela imprensa. Então, o que nós fizemos foi uma garimpagem dos noticiários, das informações já disponíveis, e essas informações já subsidiarão o nosso relatório. E essas experiências aqui que nós estamos trazendo aqui, das pessoas que falarão agora, são situações que estão sendo registradas agora, que não tiveram uma cobertura da imprensa, enfim. Por isso, então, eu quero já agradecer e vou passar a palavra a Michele. Depois, Michele, você já nos diz em qual momento você quer que a gente mostre aquele vídeo que você disponibilizou também. Então, agradeço sua presença aqui e passo a palavra aí a você. Boa tarde, meu nome é Michele Alves da Silva, eu tenho 33 anos e moro no núcleo residencial do Princesa do Oeste. Eu moro lá há 32 e nunca teve enchente, nunca teve alagamento.
Logo após uma obra que foi concluída no começo do ano, tivemos 3 alagamentos lá em casa, mas foi um ponto na rua, não foi em toda a rua. Foi uma obra de escoamento que não foi bem concluída, e em um dia tivemos 2 alagamentos, né? Em um deles eu não estava em casa, minha mãe mora na parte de cima, e ela desceu para tentar fazer a vazão da água, essa água com muita lama, muito cheiro de esgoto, com muito detrito, e conseguiu escoar conforme a chuva foi passando. Quando foi por volta de umas 4h30, 5 da manhã do mesmo dia, né, do outro dia, voltou a chover. E minha mãe já havia lavado a casa, né? E aí eu fui ao banheiro. Quando eu coloquei o pé no chão, ela estava até quase chegando ao joelho, né? E aí foi isso. A água só escoou depois que a chuva parou, né? Na próxima semana tivemos mais um alagamento, só que esse causou mais danos, né? E aí foi por volta de umas 6 da tarde. Era isso, umas 6 da tarde. Não era uma chuva muito forte. Ela não foi duradoura, mas ela teve bastante prejuízo lá em casa. E os vizinhos também, né? Teve uma vizinha que foi bem maior o estrago na casa dela. E a gente não esperava, porque nunca aconteceu isso, né? Sempre 31 anos sem asfalto. Quando concluiu o asfalto, tivemos esses prejuízos lá na nossa rua. Agora eles fizeram a obra. A gente não sabe ainda se deu um resultado, porque não tivemos chuva de grande volume, mas é isso, a gente ainda fica um pouco apreensivo e com medo mesmo, né, de sair e chegar, a casa tá alagada, com prejuízos. A gente não sabe como faz, perdemos geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, box, tivemos muitos prejuízos. E ainda a gente está com prejuízo, apreensivo, com medo. E o psicológico também fica bem abalado, bem abalado. Quando a gente sai de casa, não sabe como vai chegar. A gente está preferindo dia de sol do que dia de chuva lá em casa. É isso. Ô, Michele, como nós temos aqui um registro que irá para o nosso relatório, só alguns detalhes assim. O nome da rua, da sua... Ruela Tainha, antiga Rua 10. Antiga Rua 10. E quantas famílias foram acometidas aí depois dessa... Foram 4. 4 famílias. 4. Teve uma da esquina, mas ela não teve muito prejuízo, porque o ponto era bem localizado ali na rua. A obra ela foi mal concluída. Conforme a chuva passou, a gente podia ver pedra, pedrisco, resto de concreto dentro do bueiro. A manilha era pequena, a manilha não era grossa. E também ela não dava vazão para o rio, né? O rio tinha uma distância longa até da minha casa, mas ela não dava vazão direto ao rio. A manilha que colocava, ela batia e voltava para o meio da rua. E é isso. E esse último registro foi o único vídeo que eu mandei, acredito, porque no começo eu achei que fosse uma chuva pontual, né? Que não fosse acontecer novamente esse alagamento, e a gente acabou nem registrando lá em casa, não deu muita importância, apesar do prejuízo, mas a última que teve, a gente resolveu registrar para mostrar o pânico, mostrar o medo mesmo, e aí resolvemos registrar e mandar para o Cecílio para ver o que ele poderia nos auxiliar, né? Porque a gente não sabia o que fazer ali na hora. Tá certo, obrigado. Vamos olhar aquele vídeo, sim, então? Uhum. Bárbara. Então, enquanto nós vamos iniciando ali, mostrar o vídeo desse problema, posso só fazer um passo ao vereador Cecílio. Só um complemento, vereador Paulo Búfalo e todos que estão nos acompanhando. Já, quando estiver prontinho, aí você me dá um sinal que a gente já está prontinho. Eu peço a atenção de você que está nos acompanhando pela TV Câmara, que observe o volume de água que adentrou as casas. Esta é a casa da vizinha da Michele, que deu aqui esse depoimento. E, como ela bem mencionou, foi uma falha técnica na obra. A empresa que fez a obra de pavimentação já fez lá uma correção e, como ela bem mencionou,
agora é a apreensão dos moradores para ver se, de fato, essa correção vai funcionar. Então, vamos acompanhar o vídeo. Olha aqui, ó. Ó a altura. Olha, e a gente foi ver os buracos que tem ali no beco ali, tá tudo tampado. Ó. Ó. Tá quase subindo na cama aqui, ó. Tá na metade da cama já. Geladeira, encharcou a geladeira. Ó. Geladeira mesmo. Eita, meu Deus, o lixo saiu tudo agora. O lixo. Então, nós temos aí com esse vídeo uma evidência importante do relato que a Michele nos traz. Eu acho que é importante destacar. Era um bairro que batalhava ali pela pavimentação e a infraestrutura, chegou a pavimentação e infraestrutura e, aparentemente, uma obra mal realizada gerou esse transtorno. No entanto, vereador Cecílio, que é o relator dessa comissão, e como nós estamos aqui registrando, falando com a cidade, mas também registrando para a nossa comissão, eu destacaria nesse depoimento da Michele uma recomendação que os pesquisadores e professores que estudam nessa área nos fizeram. As novas obras de infraestrutura, elas precisam considerar que nós estamos vivendo mudanças climáticas que estão aumentando as chuvas, tanto do ponto de vista da intensidade como da frequência. E, portanto, acho que uma das recomendações que nós precisamos colocar no nosso relatório, e acho que o Princesa do Oeste será o símbolo dessa recomendação, é essa de que a nova infraestrutura não pode trabalhar só com os volumes de chuvas históricos que tem até aqui. Precisa olhar para o futuro. Então, destacar no relato da Michele o fato da tubulação estar aquém do volume de água que passou a correr ali pelas ruas, né? Então, estou citando aqui a tubulação, mas os professores nos citaram a necessidade da própria Boca de Lobo terem estruturas de contenção, de parcela dessa água, do estímulo à reversão da impermeabilização do solo, como nós estamos vendo, né? Nos últimos tempos. Então, acho que foi muito importante o fato da Michele ter vindo para cá. E, além da sua luta, já para reverter de forma rápida isso, né, eu presenciei Vossa Excelência dialogando com o governo, inclusive nesse sentido, nós precisamos abordar isso no nosso relatório. Com certeza, vereador, será colocado no relatório, né? Faremos constar do relatório e apenas para ilustrar para as pessoas que estão nos acompanhando, o Princesa do Oeste é um bairro, fica ali ao lado do Jardim Rocim, às margens do córrego Pissarrão, e é justamente onde o córrego já recebeu contribuições de água de chuva de praticamente toda a cidade, porque o córrego do Pissarrão, ele corta praticamente toda a cidade de Campinas, né? Então, ele vai recebendo contribuições de outros córregos menores, e ao chegar ali na região do Campo Grande, já é próximo ao rio Capivari, então a calha do córrego está praticamente toda tomada por águas, principalmente nesses eventos climáticos de grande proporção, são chuvas torrenciais,
que ocorrem e, portanto, muito bem lembrado pelo vereador Paulo Búfalo, essa recomendação que os professores, os especialistas fizeram à nossa comissão e certamente estará no nosso relatório. Então, só para finalizar, vereador Paulo Búfalo, em relação a esse prejuízo, né, que os moradores tiveram, nós também encaminhamos ao prefeito um relatório solicitando que isso seja ressarcido aos moradores e também relatamos ao Ministério Público um acompanhamento aí também do Ministério Público. Obrigado, vereador. Obrigado, Michele. Então, sem prejuízo de você depois acrescentar outros elementos, Michele, mas nós vamos passar aqui, então, ao Cosme da Costa, que é das Chácaras Cruzeiro do Sul, que tem uma outra realidade. Enquanto Princesa do Oeste conquistou, depois de muita luta, essa questão da pavimentação e da infraestrutura, a Chácaras Cruzeiro do Sul, também um bairro populoso lá do distrito do Campo Grande, ainda persiste nessa luta, e as chuvas trazem transtornos de outras ordens, mas isso o Cosme da Costa, que é presidente da associação, relatará, e também nós teremos 2 registros ali de vídeos que poderão dar uma base, uma noção para a população dessa situação. Então, tem a palavra, Cosme. Boa tarde para vocês que estão presentes. Eu represento a Chácara Cruzeiro do Sul e também tem mais 2 representantes que estão com a gente aqui, o Gidal e o nosso companheiro também ali, o Juarez, que faz parte também da Associação de Moradores. O nosso problema lá é seríssimo. O que nós brigamos para acontecer e que seja urgente, no momento tem que ser asfalto, não tem outra solução. Porque quando chove, os moradores que moram mais na parte de baixo não tem como sair de casa a não ser for a pé. De carro não tem como sair. E tem várias pessoas que são doentes, pessoas idosas, e aí fica difícil para poder sair, para ir para a cidade, para o médico, porque não tem como sair. Então, o nosso objetivo é asfalto mesmo. Por quê? Porque a situação lá é crítica. Eu já moro lá há 30 anos, o bairro lá tem mais de 60 anos, tem 350 chácaras, e até agora o poder público não fez absolutamente nada pela comunidade lá. Por quê? É uma comunidade já bem antiga, um absurdo que pagamos no IPTU, é um dos IPTU mais caros de Campinas e do Brasil, e está lá naquela situação lá, enquanto tem bairros aí que não paga nada, tem asfalto, tem tudo, e lá não tem. Tem outro problema seríssimo também, que está afligindo a nós, não só nós, mas está afligindo o meio ambiente, está matando já mataram 2 nascentes, estão lá matando mais uma nascente lá hoje também, e a gente está brigando para que o poder público, que o Ministério Público vai para cima disso aí, resolva esse problema urgentemente, porque estão fazendo loteamento, tá a nascente que tem do lado de baixo, está sendo toda uma areia, terra e tudo, descendo tudo, tampando tudo, e eles não estão nem aí, o negócio deles é destruir mesmo, porque ali é meio ambiente. Tem uns tanques de peixe dos vizinhos lá que foi feito também, já 20 anos atrás, 30 anos atrás, logo no início, também já está sendo aterrado, a água está vindo, aquela terra, aterrando os tanques de peixe do vizinho. E aí a solução é que o poder público coloca uma averiguação urgentemente, IBAMA, meio ambiente, sei lá o quê, porque não, a gente está comunicando, tentando comunicar, mas até agora não apareceu ninguém para dar uma satisfação, de nada para isso, para esse benefício. Diz que está sendo embargado, mas estão lá trabalhando, jogando pedra, jogando terra e aterrando, e a chuva vem, a terra toda nascente. Então, daqui mais uns dias, nós não temos mais nascente, nós não temos mais flora, nós não temos mais nada.
E hoje nós estamos aí vendo o país na situação Amazônia e vários aí. Por quê? Porque os governantes não olham para a natureza. E ali a natureza tinha capivara, tinha coelho, tinha muitos bichos, tinha tudo isso aí. Hoje só está lá na construção para construir, mas destruindo a natureza, destruindo a nascente e o meio ambiente. E quem sofre com isso aí não é só a população, sofre também as capivaras, os coelhos, os bichos, os passarinhos também perdem, também, as cobras também, porque não tem para onde ir mais. Daqui um dia vai invadir o quê? Vai invadir as casas, as cobras vão invadir as casas, os bichos vão invadir a casa, por quê? Porque o poder público não olha para a natureza, onde é o espaço deles sobreviver. É isso que a gente está aqui brigando para que seja urgentemente, veja esse para a gente urgentemente, meio ambiente, IBAMA, e o nosso objetivo mesmo do bairro é asfalto urgentemente. E nós vamos lutar por isso, porque é o nosso direito. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Cosme, pelo registro. Eu gostaria de, então, colocar os 2 vídeos, Bárbara, embora a gente tenha organizado para... Acho que são os 2 últimos, né? Isso. Só para que a gente tenha uma noção dos efeitos da... Olha aí, olha a velocidade da água, que ela fez aqui, ó. Olha o tamanho da valeta. Aqui é a entrada de uma chácara, ó. Olha o tamanho da valeta. E assim ela vai embora direto, ó. 2 metros de fundura e vai embora. Ali é o final da rua, ninguém entra, ninguém sai lá, ó. Olha aí. Agora temos que esperar a prefeitura. Aí. Se vier, né, parar de chover, vamos ver. Muito profundo, olha a altura, ó. Ali é a chácara, portão da entrada, ó. É só Deus agora. Um outro registro, então, que também foi logo após as chuvas do mês de janeiro e fevereiro, né? Só que são outras ruas lá, mas essa é uma situação que reflete todo o bairro. Bom, feito esses registros, inclusive há moradores aqui acompanhando, que são moradores nessas ruas. Então eu destacaria dessa questão do Cruzeiro do Sul, vereador Cecílio, que tanto esse tempo todo que os moradores aguardam pela pavimentação, pela infraestrutura, alega-se, e vários de nós, vereadores, temos requerimentos, alega-se o problema do processo de regularização, enfim, da largura das ruas, mas nós precisamos, no nosso relatório, salientar que já há uma certa estrutura consolidada que não cabe mais aguardar da administração outra alternativa senão garantir essa infraestrutura para o bairro. E agora agrava-se a situação, como foi relatado, e Vossa Excelência sabe disso também, nós observamos isso no relatório da comissão que Vossa Excelência presidiu do Distrito do Campo Grande, que são aqueles loteamentos que estão causando impacto ambiental e, particularmente lá nas chácaras Cruzeiro do Sul, estão trazendo assoreamento de nascentes, córregos, enfim, trazendo uma destruição ambiental. Então, acho que tem 2 exemplos aqui muito concretos, né, que nós precisamos cobrar da administração pública, porque isso inviabiliza, como já foi dito, o deslocamento das pessoas, a mobilidade. O ônibus não desce
quando está nessa situação, sequer a pessoa pode sair de casa. Como o Cosme relatou, se a pessoa tiver que ir até o médico, no meio da noite, não vai conseguir sair. Se uma criança, por exemplo, precisar ali se deslocar, não vai conseguir se deslocar. Há no bairro também várias pessoas, várias famílias que vivem, algumas vivem do próprio plantio nas chácaras, outros vivem de explorar os espaços para aluguel. E isso está trazendo várias limitações. Então, a Chácaras Cruzeiro do Sul precisa figurar com prioridade no nosso relatório. Com certeza, vereador Paulo Búfalo, Vossa Excelência tem toda a razão, e os moradores estão aqui presentes, né, testemunhando isso, ficam prejudicados no seu direito de ir e vir. E os eventos climáticos, as fortes chuvas, o transtorno não é só a inundação, é também a destruição nesses bairros que ainda não contam com a infraestrutura necessária. Então, eu tenho conhecimento lá da Chácara Cruzeiro do Sul já há muito tempo que os moradores, né, o Cosme, os demais moradores, batalham pela infraestrutura ali naquele bairro. E era um bairro de chácaras para veraneio. Hoje é um bairro com moradias fixas, né, onde o pessoal mora ali, tem o ônibus que circula por ali, e nestes períodos de fortes chuvas acabam ficando prejudicados. Então, com certeza, a sua recomendação será acatada, sem dúvida nenhuma, e será colocado no relatório as informações que aqui foram prestadas pelo Cosme e pelos demais moradores. Eu quero só aproveitar, vereador Paulo, se Vossa Excelência me permite. Só dizer, vereador Cecílio, que os moradores, eles mandaram outros registros também que nós faremos, então, incorporar ao relatório final da comissão. Essa comissão ela tem estudado, nós estamos aqui colhendo algumas situações, mas sabemos de outras na cidade. Nós faremos um relatório que será encaminhado ao Executivo Municipal para que possamos pensar, né, intervenções, obras e recursos voltados a realizar ou consertar aquilo que foi realizado de maneira que não atendeu à necessidade. Então, feito esses dois registros, nós vamos passar aqui algumas situações que o vereador Cecílio, relator dessa comissão, quer acrescentar, e também vamos passar já a olhar um outro problema que será a partir do depoimento da senhora Maria Rosângela. Antes, nós vamos ouvir, então, o vereador Cecílio. Pois não, obrigado, vereador. São informações que nos chegaram, que trago aqui à comissão para que fique registrado e possa também incorporar ao relatório final da comissão. A rua Álvares Maciel, no Jardim Ipauçurama, os moradores me perguntaram o que seria possível fazer naquela rua. É uma rua que ainda não conta com infraestrutura, e é bem próximo ao córrego ali do Ipauçurama, e é um afluente, ele contribui para a bacia do córrego do Pissarrão. Então, e, como Vossa Excelência mencionou, assim como a Chácaras Cruzeiro do Sul, que vem sendo impactada com os bairros vizinhos, que são todos, tem ali a pavimentação, tem a permeabilização fica muito prejudicada, é o caso do Ipauçurama. Os terrenos próximos que tinha permeabilidade, hoje não tem mais, são construídos prédios, e, portanto, a contribuição do volume de chuva na calha do córrego aumenta significativamente. A gente tem cobrado a Secretaria de Serviços Públicos para fazer a manutenção, fazer a limpeza, mas os moradores temem inundações fortes, visto que as casas estão bem próximas ali do córrego, né? E um outro ponto, para fechar, é no Jardim Rocim, é a rua Antônio Carlos Merlo, que sofre, ali os moradores estão muito preocupados com as erosões. São erosões que ocorrem na calha do córrego do Pissarrão e vai se aproximando da rua. Então, os moradores nos solicitaram que trouxesse aqui à comissão essa preocupação,
Isso também já foi objeto de indicação, de relato às secretarias de serviços públicos, ao prefeito, mas trago aqui, vereador Paulo Búfalo, a esta comissão para que fique registrado e possa, então, figurar no relatório final. Obrigado. Obrigado, vereador Cecílio. Na linha do que o vereador propõe, eu quero lembrar aqui também, infelizmente, a moradora que nos trouxe essa demanda não pôde estar aqui hoje, porque havia um compromisso com a filha, mas pediu que nós trouxéssemos aqui moradora na rua Culto à Ciência, aqui no Botafogo, né, próximo ao centro da cidade. Ela tem enfrentado um problema de alagamento com chuvas um pouco mais intensas e a prefeitura nos informou que um projeto de drenagem da rua Delfino Sintra até a Avenida Orozimbo Maia é que deve resolver o problema, mas não há uma programação e não há recursos empenhados para a realização dessa obra. Então, recomendo também que nós possamos figurar no nosso relatório. E vamos ouvir aqui, então, agora um outro problema, que é da região sul de Campinas, a partir do vídeo depoimento da dona Maria Rosângela, que é moradora ali no Jardim Samambaia, como ela vai relatar. Meu nome é Maria Rosângela Ostanelli Camargos, moro aqui no residencial Núcleo Jardim Samambaia há 34 anos, né? Aqui nós temos uns problemas da água com a enchente, quando ela vem perigosa. Em 93 ela veio derrubando a casa minha, né? E foi onde eles acharam uma viela da Sanasa que tinha embaixo da minha casa. Hoje eu construí a casa do outro lado oposto, mas perdemos tudo nessa época. Como todas as águas que vêm, a gente perde. Se a gente tivesse uma condições, né, de sair daqui para ir para outro lugar, para ser melhor, seria, mas não temos. E nada é feito, porque todo mundo fala, promete e nada é cumprido. Começa-se um serviço e não se termina. Então, nós ficamos nesse impasse, né? Não só eu, como mais várias famílias aqui também perderam tudo, né? E perdeu a nossa dignidade, porque tudo que a gente põe dentro de casa a gente perde, né? Então, a gente gostaria de saber, ter uma solução, né? Do que eles vão fazer. Se vão fazer, se não vão, o que eles querem, qual é o projeto que eles têm para a gente aqui. Né? Queríamos uma resposta, né, do que eles vão fazer para a gente. Porque até agora, ninguém se prontificou a ser nada. Limpa o córrego, só isso, mais nada, ninguém fala o que vai ser feito, o que não vai, se vai ter uma posição, se não vai, e a gente fica nesse impasse. Quando a água vem, a gente sai, quando ela sai, a gente entra. E perdendo tudo, como sempre, né? Agradeço também a dona Maria Rosângela ter nos enviado esse registro, vereador Cecílio, e aí Cosme e Michele, eu vou relatar um pouco o problema que eles vivem, que é de outra ordem. Cerca de 20 famílias enfrentam o problema, só que eles são talvez 40 ou 50 famílias à margem do córrego Samambaia, com o distanciamento, enfim, necessário. E consolidado, como ela própria informou, ela mora há 32 anos nesse local, ali nas proximidades há uma escola, inclusive. E o córrego Samambaia, ele tem um represamento quando ele passa sob os trilhos, né, sob os trilhos da Rumo. E há o volume permitido ali, a dimensão da tubulação que passa sobre os trilhos não dá conta de escoar as águas que vêm com uma certa frequência em chuvas mais fortes. A prefeitura fez um estudo, eles têm cerca hoje de
de 3 metros quadrados ali de diâmetro entre os dois tubos, eles precisariam ter no mínimo 6 metros, portanto, dobrar a capacidade, né, de escoamento de água naquela região. Já nos informaram que há uma obra de contrapartida prevista, chegaram a informar o dia, inclusive, para iniciar essa obra, mas não ocorreu. Por isso, eu enviarei a Vossa Excelência, como relator da comissão, o requerimento com essas informações, para que nós possamos também incorporar no nosso relatório. Então, essa situação do Jardim Samambaia é muito pontual, aumentando a capacidade de vazão do córrego Samambaia sob os trilhos que hoje são administrados pela Rumo, deve resolver o problema desse conjunto de moradores que vivem ali no núcleo residencial Samambaia. Então, são esses os registros. Eu queria ver se Vossa Excelência tem alguma coisa a acrescentar. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Na verdade, mencionar para você que está nos acompanhando ou que vai ver o vídeo após a reunião, que você ainda pode mandar sua contribuição para nosso relatório, ou usando os canais de comunicação do mandato do vereador Paulo Búfalo, que é o presidente da comissão, ou os nossos canais de comunicação também. E como relator, a gente discute aqui no âmbito da comissão e incorpora sua sugestão, seu registro no relatório final da nossa comissão. É muito importante porque a gente percebe que há um subdimensionamento nas tubulações de escoamento de água pluvial, principalmente nos bairros que ainda não receberam toda a infraestrutura necessária, mas aqueles bairros são mais antigos também. Não é o caso aqui da Delfino Sintra, está aqui no centro da cidade praticamente, mas tem problemas com a tubulação de águas pluviais. Então, é importante esse tema e nós queremos, com essa escuta, ouvindo os relatos dos moradores, contribuir para que tenhamos uma cidade melhor. Então, vereador, quero agradecer, já fazer aqui as minhas considerações finais, se o senhor me permite, agradecer a Michele Alves, que contribuiu aqui com a gente na nossa comissão, ao Cosme da Costa, que também contribuiu nesta reunião aqui da nossa comissão. A você de casa, o nosso abraço. Obrigado, vereador Paulo Búfalo, pela confiança de me colocar aqui como relator desta comissão, dizer que é uma missão que a gente assume aqui com muita satisfação, com muito zelo, e você que está nos acompanhando, mais uma vez recomendo que mande a sua contribuição para a nossa comissão colocar aqui no relatório final. Muito obrigado, vereador. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Cecílio. Eu gostaria de saber se a Michele quer dar um tchau aqui, fazer uma consideração final. Eu gostaria só de fazer mais um relato. Ah, sim. Pois não. Eu me lembro das obras quando foram quase terminadas, era visível o desnível da rua, era visível que não daria certo e não havia fiscalização de nenhum dos órgãos, e a gente que era leigo conseguia ver toda a obra irregular. E é isso. Mas quando o vereador Cecílio ele fez todo o protocolo, protocolou toda a situação, dentro de 2 semanas tivemos uma resposta rápida, eles entraram já com o acerto da obra, e essa parte foi muito boa. Agora, devido aos prejuízos, ainda aguardo respostas. Tá? Obrigada. Obrigada por nos convocar, e é sempre bom a gente poder ter voz aqui também. Obrigada. Poxa, Michele, eu é que agradeço, e ela traz mais uma contribuição aqui para o nosso relatório, porque já foi uma prática aqui na cidade de que as obras públicas como um todo, além do próprio executivo, houvesse um conselho, uma comissão de moradores que fizesse acompanhamento.
Isso, muitas vezes, acaba constrangendo, inclusive, os responsáveis a estarem lá, a fiscalizarem, né, darem retorno. Então, acho que isso nós temos que recuperar no nosso relatório, vereador Cecílio. Então, foi muito bom esse seu relato, Michele. Eu agradeço pela sua presença e também pela proposta aqui que você nos trouxe nesse encerramento. Eu passo aqui ao Cosme da Costa, se ele tem outras informações e gostaria de fazer a consideração final. Minha consideração final tem sim outros, mas aí é um caso que vocês que são os parlamentares têm que ver o problema de invasões de bairros na periferia, porque tem vários bairros lá que estão sendo construídos lá e são bairros clandestinos. E aí acaba afligindo a natureza, afligindo também o meio ambiente. E aí hoje, sabe como que é? Hoje o latifundiário ele quer crescer, quer subir, não quer saber. Depois vem as consequências para mais tarde para a nossa cidade que vai crescendo. E aí não tem espaço para o meio ambiente, não tem espaço para os animais, né? E quero agradecer também a casa, vocês também, aí o vereador Paulo Bufo, o vereador Cecílio. Agradecer a presença de vocês. E o Dal também, o nosso companheiro Juarez, que faz parte da associação. A gente vai ter que estar sempre junto, que eles vão ter que estar sempre junto acompanhando também, porque é um processo que não é só do presidente, é também de quem faz parte da comissão, né? E como eles fazem parte da comissão, então eles vão estar sempre acompanhando também, e brigando e levando o recado para a população que está lá, né? Que nós tivemos aqui e estamos lutando pelo bairro, como morador e como presidente da associação, e também como eles são representantes também. Uma boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Cosme da Costa. Agradecer também a presença do Dalvadis Vieira de Oliveira e do Juarez Soares Ferro, que são membros também da Associação de Moradores das Chácaras Cruzeiro do Sul. Dizer que assim que nós fecharmos o nosso relatório, nós também encaminharemos para que vocês tenham conhecimento dos registros que foram realizados, dizer que nós encaminharemos ao próprio Ministério Público que tem um inquérito aberto de acompanhamento de loteamentos irregulares, inclusive os loteamentos no distrito do Campo Grande. Isso está em andamento, logo pode ser que tenha informações novas. Finalizando aqui, além de agradecer a equipe da TV Câmara, cerimonial, segurança e o pessoal dá auxílio às comissões, né, as assessorias que estão aqui e nos deram condições de realizar essa reunião agora, a partir aqui provisoriamente aqui do Teatro Bento Quirino, né, no centro da cidade, até que a Câmara Municipal conclua suas obras. Agradeço também e dizer que nós estamos cumprindo relativamente o cronograma que nós aprovamos no início dos trabalhos dessa comissão. Pretendemos encerrar com a entrega do relatório final na primeira semana do mês de junho, e para isso ainda faltam uma reunião falando dos impactos, dos problemas aí gerados pela chuvarada no que diz respeito à saúde pública. Então já está programado para ocorrer essa reunião e vamos fazer uma nova tentativa de ouvir a Secretaria de Serviços Públicos e de Infraestrutura juntas, para que nós possamos, então, encerrar essa comissão. Porém, reforço aquilo que alertou o vereador Cecílio, relator da comissão. Encaminhe, através dos nossos e-mails, das redes sociais, contribuições, relatos, fotos sobre situações geradas aqui, transtornos gerados por chuvas intensas, né, para que nós possamos pensar políticas e obras que possam amenizar e combater, na verdade, essa situação gerada por mudanças climáticas. Então, agradeço a presença de todos, todas e todes e declaro encerrada aqui a nossa reunião da Comissão de Estudos.
Muito obrigado. Encerramos aqui esta que foi a 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de elaborar propostas e políticas públicas contra alagamentos e enchentes no município de Campinas. Se você, por acaso, perdeu essa reunião, mas gostaria de acompanhar todo o debate que foi feito aqui, não tem problema, você pode ir no YouTube da TV Câmara Campinas, que vai estar disponível essa reunião, assim como as outras que foram realizadas no dia de hoje. Também no Facebook da Câmara Municipal sempre fica disponível. Continue com a nossa programação, que teremos outros programas para vocês. TV Câmara, Campinas.